a falsa liberdade religiosa. Ela é a perseguição final dos últimos dias. O profeta João, ele viu a imagem da besta, a igreja unida com o Estado, perseguindo nos últimos dias pela falsa liberdade religiosa. Eles farão todas as perseguições, prendendo, mutando, matando o povo de Deus, mas dizendo que estão promovendo a liberdade religiosa. É a falsa liberdade religiosa que o profeta João, ele viu nos últimos dias os três espíritos imundos, semelhantes a rãs, saindo da boca do dragão, do espiritismo, saindo da boca da besta, do catolicismo e saindo da boca do falso profeta, protestantismo apostatado. Ele viu nos últimos dias a perseguição tríplice, os três espíritos imundos semelhantes a rãs, perseguindo o povo de Deus, dizendo que estava promovendo a liberdade religiosa. A perseguição chegou com o nome de liberdade religiosa, mas é a falsa liberdade religiosa. É a perseguição do final dos últimos dias. A falsa liberdade religiosa é a Agenda 2030. A Agenda 2030, a falsa liberdade religiosa, está na meta 16, onde fala de paz e justiça. Mas é a perseguição. A falsa liberdade religiosa está assentada na cadeira da ONU com o pastor Ganono Diop. A falsa liberdade religiosa, ela é a paz mundial, a falsa que o apóstolo Paulo falou, que nos últimos dias, antes que fosse destruído o mundo, antes que as 7 últimas pragas fossem derramadas, os habitantes da terra adorando a besta e a sua imagem, ia andar dizendo paz, paz, paz e segurança, promovendo a falsa liberdade religiosa. A falsa liberdade religiosa é a falsa paz mundial profetizada por Paulo. A falsa liberdade religiosa, ela é os enganos satânicos dos últimos dias. A união da igreja com o poder civil. Pela falsa liberdade religiosa, cumpre-se a profecia que caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônio, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações se prostituíram com Babilônia e os reis da terra se prostituíram com Babilônia e os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Pela falsa liberdade religiosa, o Estado, os países se prostituíram com as igrejas, com as religiões. E juntos estão perseguindo, dizendo que estão promovendo a liberdade religiosa, mas é a falsa liberdade religiosa que as igrejas estão promovendo, que o Estado está promovendo, é a perseguição. É a mesma de Constantino, que ele inventou no ano 313 no Edito de Milão. Uniu a igreja primitiva com o paganismo e os remanescentes da igreja primitiva que não aceitaram essa união foram perseguidos. Agora da mesma forma agora uniram as religiões com o Estado e agora aqueles que não aceitaram o novo sistema corrupto, que é o pluralismo religioso, serão perseguidos pela falsa liberdade religiosa.
Começou a perseguição e as pessoas estão dormindo, não vê a perseguição que chegou. Agora tudo é intolerância religiosa, agora tudo é racismo religioso. Agora entrou a política do respeito pelas religiões. É isso que é a perseguição. Todo mundo sensível dizendo respeita, respeita a religião do próximo. Isso é a perseguição. Mas Deus tem uma mensagem para dar o aviso da queda de Babilônia. E nem demônio, nem homens ímpios, nem leis alguma da ONU do Brasil vai impedir a mensagem da queda de Babilônia. Que Babilônia caiu porque se tornou morada de demônio pelo departamento falso de liberdade religiosa. Esse departamento da igreja de liberdade religiosa traz para dentro dos templos religiosos a bruxaria, a macumba, a umbanda, e juntos estão perseguindo, dizendo que estão promovendo a liberdade religiosa. É a falsa paz, a falsa liberdade religiosa. Muito se fala da besta, muito se fala da besta, o qual ela é o líder da Igreja Católica, mas pouco se fala do falso profeta, o qual ele é a Igreja Protestante nos Estados Unidos, assentado na cadeira da ONU, Ted Wilson. Ele é o líder, o presidente rejeitado por Deus da IAD, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele é o falso profeta, porque foi ele que colocou a falsa liberdade religiosa nas igrejas e no Estado. Todas as igrejas estão com o departamento falso de liberdade religiosa, colocado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. O Estado está promovendo essa perseguição, colocado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, o departamento falso de liberdade religiosa. É a perseguição final. O falso profeta Ted Wilson, a besta, o líder da Igreja Católica, Francisco. Os dois serão lançados vivos dentro do lago do fogo, porque os dois, tanto a besta, o qual é Francisco, como o falso profeta, que é Ted Wilson, eles estão batalhando contra o Cordeiro, estão batalhando contra Deus. Francisco trazendo o domingo para a humanidade, e o falso profeta Ted Wilson trazendo a falsa liberdade religiosa para a igreja e para o Estado. Assim, os dois, as duas igrejas, a besta, a Igreja Católica no Vaticano, e o falso profeta, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, assentado na cadeira da ONU nos Estados Unidos, o protestantismo apostatado. A besta engana a humanidade com o domingo, sim, o líder da Igreja Católica, a besta, aquele homem que a pessoa chama de Papa, engana a pessoa, engana a humanidade com a observância do domingo. E o falso profeta, o qual está na cadeira da ONU, pelo departamento falso de liberdade religiosa, engana a humanidade com a falsa liberdade religiosa. A besta engana as pessoas com o sinal da besta o domingo. A imagem da besta, o falso profeta Ted Wilson, o protestantismo apostatado, assentado na cadeira da ONU, engana a humanidade com a falsa liberdade religiosa. É a falsa liberdade religiosa, a imagem da besta, que levará os habitantes da terra a adorar a besta. Sim, é a falsa liberdade religiosa, que levará os habitantes da terra a guardar o primeiro dia da semana, como se for sábado. É a falsa liberdade religiosa, que levará os habitantes da terra a receber o sinal da besta, o qual é a observância
do domingo no lugar do santo sábado. Assim como Satanás usou a própria nação judaica para matar o Salvador, assim também Satanás usou os jesuítas para se infiltrar na igreja da profecia, na igreja adventista do sétimo dia, para ela mesma trazer o decreto dominical. A nação judaica matou o nosso Salvador e a igreja adventista, ela mesma colocou o domingo na Suprema Corte dos Estados Unidos da América do Norte, no dia 29 de junho de 2023, pelo o caso do carteiro Geraldo Crofter. Os advogados da Igreja Adventista, promovendo a falsa liberdade religiosa, levaram o caso do carteiro, que queriam o sinal da besta como dia de descanso, o qual é o domingo. Então, os próprios advogados levaram o domingo para a Suprema Corte dos Estados Unidos da América do Norte. A perseguição, a falsa liberdade religiosa. É aqui que você verá a besta e a sua imagem perseguindo pela falsa liberdade religiosa. É aqui que você encontrará nessa frase a falsa liberdade religiosa, todos os enganos satânicos dos últimos dias. É aqui que o dragão, qual é o espiritismo, a besta, qual é o catolicismo, e o falso profeta, qual é o protestantismo apostatado, que perseguirá através da falsa liberdade religiosa. É aqui que você encontra nessa frase a igreja sendo morada de demônio, porque pela falsa liberdade religiosa a igreja se uniu com a Umbanda, Candomblé e bruxaria e todas as religiões pagãs. É aqui que você vê, na falsa liberdade religiosa, os mercadores da terra se enriquecendo à custa da luxúria da Babilônia. Porque pela falsa liberdade religiosa, os juízes, os advogados da OAB e de todos os países do mundo estão ficando mais ricos pela a multa que eles aplicam nas pessoas que são presas, acusadas de intolerância religiosa. Essas multas são de R$80 mil até R$900 mil. Assim, os advogados, os juízes, os deputados, isto é, os mercadores da terra, ficarão mais ricos à custa de Babilônia, à custa da sua luxúria, à custa da sua perseguição, a falsa liberdade religiosa. A falsa liberdade religiosa é a fúria de Babilônia. Ela se uniu com o Estado e agora a Babilônia está furiosa. Para quem denunciá-la, ela perseguirá aqueles que darão o aviso da queda dela, porque ela fez aliança ilícita com os reis da terra. Ela se uniu com o Estado e agora a Babilônia está furiosa para quem denunciar a falsa liberdade religiosa. Porque a falsa liberdade religiosa uniu a igreja com o Estado, uniu o protestantismo com o poder civil, uniu o protestantismo com o espiritismo, uniu o protestantismo apostatado com o catolicismo. E agora, Babilônia está furiosa e não quer ninguém que dá esse aviso. Mas o profeta João, ele viu o quarto anjo descendo do céu, iluminando toda a terra com sua glória, exclamando com potente voz: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônio pelo departamento falso de liberdade religiosa. Babilônia caiu
porque se uniu com os demônios, se uniu com a bruxaria, se uniu com a Umbanda e com o Candomblé. É por isso que as igrejas caíram, porque elas se uniram através da falsa liberdade religiosa. Elas se uniram com a bruxaria, se uniu com as religiões pagãs. Babilônia caiu porque fez aliança ilícita com os reis da terra, com o Estado e com os demônios, chamando o paganismo para dentro dos templos evangélico e protestantismo apostatado. Então, Babilônia caiu. Os três viraram um povo só. O espiritismo, que é o dragão, catolicismo, que é a besta, e protestantismo apostatado, que é o falso profeta, viraram um povo só, para juntos perseguir aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Os três perseguidores dos últimos dias, profeticamente escrito, Apocalipse capítulo 16, verso 13 e verso 14. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vocês foram alertados a respeito da falsa liberdade religiosa. Muito obrigado pela atenção. É bem e amém.